Olá, bom dia. Hoje o tema da nossa aula é magnetismo. A capacidade que alguns tipos de materiais, especificamente os minerais, eles têm de atrair outros metais é conhecida há alguns milhares de anos. Como que essa propriedade ela passou a ser empregada, por nós, seres humanos? Os habitantes de Magnésia, uma região na Grécia Antiga, essa região que está aqui presente no mapa, que hoje pertence à Turquia, eles já sabiam que a magnetita, esse material aqui da imagem, que é um mineral bastante abundante naquela região, tem a propriedade de atrair vários pedaços de outros metais, principalmente ferro, cobalto e níquel. O termo magnetismo, ele veio a partir do magnetita, que é esse material, e o magnetismo é utilizado para indicar o fenômeno de atração que alguns materiais apresentam, uma propriedade de atrair outros materiais, então. Vários historiadores, eles mostram que outros povos, não apenas os gregos, eles também utilizavam o magnetismo, eles já conheciam essa propriedade, como os povos hindus, persas, os hebreus e até mesmo os egípcios, Eles já sabiam da existência do magnetismo. Hoje, nós sabemos que o magnetismo ele está relacionado ao movimento dos elétrons, dos átomos que formam a magnetita. Não somente a magnetita, mas também outros materiais que podem adquirir essa mesma propriedade. Com a evolução da tecnologia, o ser humano ele conseguiu desenvolver também ímãs artificiais. Então, existem ímãs naturais, que são aqueles que podem ser extraídos da natureza, como a magnetita, mas existem também ímãs artificiais, que são aqueles ímãs criados pelos homens, Esses ímãs, eles possibilitaram um grande desenvolvimento da tecnologia, associada também à elétrica, Então, existe o eletromagnetismo. E o eletromagnetismo é o que compõe motores, alto-falantes, microfones, que tem um exemplo de um alto-falante que usa um superímã. Não só isso, O registro magnético, ele é utilizado dentro de computadores, as cabos de internet, cartões bancários, cartão de débito, de crédito, cartão de ônibus, cartão de trem e até mesmo o deslocamento de alguns trens fazem a utilização do magnetismo. Então, boa parte da evolução da nossa sociedade, ela dependeu da compreensão do magnetismo. Um ímã é um objeto que tem a propriedade de atrair ou repelir metais. Todo ímã, então ímã é aquele objeto que tem as propriedades magnéticas. Todo ímã ele vai ter duas regiões bem distintas. Essas duas regiões elas vão apresentar a capacidade de atração e repulsão magnética muito mais intensa. Nós chamamos essas duas regiões de polos magnéticos, um polo sul e um polo norte. Esse nome é uma convenção, Então, nós poderíamos ser chamados de positivo e negativo, A e B, porém, os primeiros povos que estudaram chamaram esses polos de norte e sul. Os polos magnéticos de um ímã, eles vão ser inseparáveis, Então, se você tem um ímã, você quebra esse ímã no meio, os dois ímãs que vão ser formados também têm norte e sul. Mesmo que você quebre isso daqui inúmeras vezes, cada pedacinho menor também vai ter um polo norte e sul. Então, sempre são formados ímãs completos, com os dois polos distintos. Aqui, um exemplo da principal capacidade dos ímãs, que é a capacidade de atração e de repulsão. Então, se você tem dois polos que são diferentes, eles vão se atrair. E se você tem dois polos que são iguais, de dois ímãs diferentes, eles vão se repelir. Então, sul com sul se repele, norte com norte se repele. Quem tem ímã em casa, é muito interessante de brincar, com essas propriedades de atração e repulsão. Então, eu recomendo que façam isso, para a gente entender. É importante que pratique. Então, peço que pratiquem. Essas propriedades elas foram utilizadas por muito mágicos antigamente, que utilizavam em seus shows de ilusionismo, porque a maior parte das pessoas não entendiam como funcionava o magnetismo. Os materiais que têm a propriedade de ser atraídos ou repelidos pelos ímãs, eles sofrem a ação de uma força magnética. É uma força que age à distância, assim como a força gravitacional. Então, ela não precisa do toque, ela age à distância. Toda essa região onde a força magnética ela se manifesta é chamada de campo magnético de um ímã. Então, todos os ímãs têm campos magnéticos. A gente não enxerga isso a olho nu, Você não vê o campo magnético, mas a gente pode representar
pode dar um jeito, né, de driblar e conseguir ver isso daí. Um exemplo, né, uma forma da gente poder visualizar um campo magnético com a limalha de ferro. Você pegar o palha de aço, né, o bombril, faz vários farelinhos assim com ela e joga ela em torno de um ímã. Né? Por quê? Porque ela vai ser atraída pelo campo magnético daquele ímã. Como ela é atraída, a gente consegue visualizar toda a região aqui que está sendo influenciada pela força magnética. Todos os ímãs possuem, né? Mas a intensidade do campo magnético, ela depende com o tipo de ímã. Além da Terra possuir um campo gravitacional, a Terra ela também possui um campo magnético. A Terra funciona como um grande ímã. E esse campo magnético, ele nos protege de vários perigos que podem vir do espaço. Né? Isso não acontece só na Terra, não é apenas a Terra que tem um campo magnético. Vários planetas do Sistema Solar possuem o próprio Sol e outras estrelas também possuem campos magnéticos, o que está relacionado com a constituição química, né? Porque a maior parte desses planetas, que são sólidos, essas estrelas, são formados por metais. Muitos metais ferromagnéticos, né? O Sol, ele emite plasma e partículas carregadas, principalmente prótons e elétrons. Essas partículas carregadas são chamadas de ventos solares. Esses ventos solares, eles poderiam ser extremamente maléficos, né, para a nossa atmosfera e principalmente para os seres vivos. Porém, o campo magnético, ele repele boa parte desses ventos solares, né? Então, garante uma proteção à Terra contra os ventos solares que vêm do Sol. As bússolas. Para apresentar um campo magnético, como eu mencionei, né, a Terra ela funciona como um grande ímã. Aqui nessa imagem, nós podemos ver, né, que a gente tem um polo sul magnético, que está mais próximo ao polo norte geográfico, e temos um polo sul geográfico mais próximo ao polo norte magnético. Por que a Terra funciona como um ímã? Né? Porque do que é feito o núcleo do nosso planeta? É feito de níquel e ferro. São dois componentes magnéticos. Então, a grande quantidade de ferro e níquel no núcleo da Terra permite com que a Terra funcione como um ímã e que ela apresente um campo magnético ao redor de si. Então, nós temos aqui, como todo bom ímã, um polo norte e um polo sul. Né? E eles são inversos aos polos geográficos. Né? Então, a gente tem aqui, esse é o polo sul geográfico da Terra. Ele está mais próximo ao polo norte magnético. E aqui é o polo norte geográfico, que está mais próximo ao polo sul magnético. Os polos magnéticos da Terra, eles são um pouquinho inclinados, né? Do que os polos norte e sul geográficos. Então, eles têm essa inclinaçãozinha aqui com relação aos polos geográficos. As bússolas, elas são feitas de metal, né? E esse metal, ele vai apontar para a região norte geográfica, que corresponde ao sul magnético, né? Então, ela sempre vai apontar para o contrário. Ela aponta para o norte geográfico, que corresponde ao polo sul magnético. Então, as bússolas são aparelhos de orientação que vão utilizar o campo magnético da Terra, sempre apontam para o norte, direção do polo sul magnético. As bússolas, elas foram responsáveis, né, por grande parte do avanço da sociedade com relação à expansão, né, territorial que ocorreu na Europa, na época das grandes navegações, né? Então, a expansão dos europeus, ela dependeu em grande parte, não só dos europeus, mas também dos asiáticos, né? Os chineses também utilizavam as bússolas. Né? Então, boa parte dessa expansão, ela se deu graças à bússola, que permitia uma localização e uma maior precisão, né? Para que eles pudessem voltar para casa, não ficassem perdidos. Hoje em dia, as bússolas elas são muito mais modernas, e elas não seguiam apenas pelos campos gravitacionais, mas hoje elas vêm junto com os aparelhos de GPS, né, que utilizam posicionamento global de satélites, dá uma precisão muito maior. Bom, eu peço que vocês façam os exercícios do capítulo 1 da unidade 5, e qualquer dúvida podem me enviar.